Este áudio foi criado pelo pastor Eduardo Baldassi do canal A Mensagem no YouTube. Hoje vamos explorar juntos um tema fascinante: a gênese de uma visão. Isso aí. A gente se debruçou sobre uns materiais bem interessantes que investigam justamente esse ponto de partida. E a gente vai usar como um guia a história poderosa de Neemias, né? É, isso aí. A gente quer entender como é que surge aquela faísca, né? Aquele primeiro vislumbre de um futuro diferente. E a trajetória do Neemias inserida ali no contexto histórico super específico oferece uma perspectiva rica para a gente entender esse processo. Isso, e para a gente se situar, né? Vale lembrar que essa história se passa depois de um período bem turbulento para o povo de Judá. Por volta de 587 AC, né, a Babilônia invadiu a região, destruiu Jerusalém e o Templo de Salomão. Muitos israelitas foram levados para o exílio. Pois, mais tarde, o rei Ciro da Pérsia, né, ele permitiu que alguns judeus voltassem para reconstruir o templo, né, liderados pelo Zorobabel. Uhum. E essa fase inicial da reconstrução trouxe um momento de esperança, né? Mas a dedicação e fidelidade do povo não se mantiveram. As coisas foram decaindo. E quando a história de Neemias começa, a situação em Jerusalém era bem precária, tanto no âmbito social quanto no espiritual. E é nesse contexto que o Neemias, né, ele entra em cena. Um judeu vivendo na Pérsia recebe notícias sobre essa terrível situação em Jerusalém. Não. E ele fica profundamente afetado. A reação dele é bem intensa, e a gente vai detalhar isso mais pra frente. Mas já adianto que é a partir dessa emoção forte que a semente de uma visão começa a germinar. É isso aí. E o nosso objetivo aqui hoje é entender de onde vem essa força motriz que a gente chama de visão. O que antecede aquele momento de pá, de clareza, né? E os nossos materiais, eles nos mostram que isso não surge do nada. Exatamente. E aí a gente vai direto ao ponto, né? A origem da visão, uma das ideias centrais que a gente encontrou é essa tensão, né, entre o que é e o que poderia ser. O Aristóteles já dizia lá atrás, né? A alma nunca pensa sem uma imagem. E essa imagem do poderia ser, quando confrontada com a realidade atual, parece um motor potente para a ação, né? Sem dúvida. E o ponto nevrálgico aqui é o envolvimento emocional. A frustração, a tristeza, a indignação, tudo isso funciona como um catalisador. Quando você se importa genuinamente com uma questão e consegue enxergar um potencial que não está sendo realizado, essa dissonância gera uma energia que pode dar origem a uma visão. Exatamente. A visão, muitas vezes, nasce dessa recusa em aceitar o presente como a única possibilidade. É como se fosse uma voz interna falando, não precisa ser assim. E essa insatisfação, com o tempo e com a reflexão, né, vai se moldando numa imagem mais nítida daquilo que se deseja alcançar. Mas é importante a gente notar que nem tudo que poderia ser se qualifica como uma visão, né, com um vá maiúsculo. É, perfeito. Tem um componente moral fundamental aí. Uma visão não é só uma fantasia, um desejo pessoal. Ela vem carregada de uma convicção profunda de que algo não só pode ser feito como deve ser feito. É uma necessidade ética, né? Que impulsiona a pessoa a ir além de uma simples preocupação e agir. Com urgência, com propósito. Então a gente poderia dizer que a visão seria tipo uma imagem mental clara do que poderia ser, né? Impulsionado pela convicção de que deve ser. Boa definição. E essa visão de um futuro melhor, né? Esse destino que a gente almeja, invariavelmente contrasta com a situação presente, demandando mudança e movimento para se concretizar. E aí que entra um aspecto crucial. Toda visão precisa de um defensor. Alguém disposto a lutar por ela, a se expor. Os visionários, né? Pessoas que conseguem romper as barreiras mentais, as limitações da realidade e ter a coragem de agir de acordo com essa ideia, mesmo diante dos obstáculos. E é aí que a experiência de Neemias se torna tão significativa. A visão dele não brota do nada de uma abstração intelectual. Ela emerge de uma preocupação profunda, de um fardo, que ele passa a carregar ao receber as notícias, né, de Jerusalém. Sim. A reação inicial dele é marcante. Ao ouvir o relato, ele se emociona, chora, lamenta por dias. E é importante lembrar como as nossas fontes apontam que Neemias não era um homem conhecido por ser, tipo, frágil, sabe? Isso reforça o peso daquelas notícias, o impacto que aquilo teve sobre ele. E esse peso leva ele a um período de intensa oração e jejum, como a gente vê lá no livro de Neemias. Ou seja, a visão não surge de repente, né, como uma revelação completa. Ela é precedida por uma imersão na realidade do problema, né? Uma busca por compreensão, por direção. Exatamente. E aí a gente encontra o nosso primeiro bloco de construção, como alguns materiais descrevem. Uma visão começa como uma preocupação. Uma visão autêntica com potencial de gerar transformação muitas vezes tem origem em algo que nos incomoda profundamente. Uma injustiça, uma necessidade não atendida. Um estado de coisas que causam desconforto. E essa preocupação, ela se distingue daquelas pequenas inquietações, né, do dia a dia.
ela é teimosa, fica ali martelando na nossa cabeça, perturbando o nosso sono. É algo que não nos abandona fácil. Porque, de alguma forma, a gente foi capturado por aquela questão. Uhum. E para você que está acompanhando a gente, né, e buscando identificar possíveis visões na sua própria vida, uma pergunta poderosa para se fazer: o que parte o meu coração? Quais situações ao seu redor no mundo te provocam uma dor, uma indignação que não se dissipa? E as fontes trazem exemplos muito impactantes, né? Como Martin Luther King Jr. com a luta pelos oprimidos. O Bob Kears, fundador da World Vision, né? Tocado pela imagem de uma criança em necessidade. Em ambos os casos, a visão nasceu de um coração quebrantado diante de uma realidade inaceitável. E a gente vê esse padrão na experiência do Neemias. A preocupação com Jerusalém consumiu ele. O contraste entre a antiga glória da cidade e a condição de ruína gerou uma tristeza profunda, tão visível que afetou até a aparência dele. Era mais do que piedade, era o embrião de uma visão poderosa. Mas um ponto interessante é que, apesar dessa comoção toda, né, o Neemias não age por impulso. Ele não corre para Jerusalém, nem sai divulgando a preocupação dele para todo mundo. Ele escolhe um caminho diferente, uma abordagem mais ponderada. Sim, ele não ignora o problema, mas também não se precipita. Continua cumprindo as responsabilidades dele lá na Pérsia, mas sem abandonar aquele peso no coração. Algumas fontes descrevem essa escolha de Seberá como, tipo, a terceira e mais difícil opção, né? E o Neemias demonstrava uma compreensão, né, do tempo certo para as coisas. O que pode ser e deve ser, não pode ser. Até que Deus esteja pronto para que seja. Uma frase que resume bem a importância dessa espera, né? Na maturação de uma visão. E essa espera não é passividade. Ela tem um propósito. Desenvolver uma visão ou até mesmo compreendê-la em sua totalidade demanda tempo, reflexão. O processo de visioneering, como alguns chamam, é uma construção. Pode ser desafiadora, até dolorosa em certos momentos, mas que gera um resultado de muito valor. É comum quando a gente vislumbra algo que poderia ser sentir aquela urgência de agir imediatamente, né? Por que eu teria essa percepção se não fosse para colocar em prática agora? Mas aí que entra um princípio, a visão precede a preparação. Inicialmente, aquilo que a gente vislumbra geralmente excede a nossa capacidade atual. Existe um hiato entre o ideal e a nossa realidade, com as nossas habilidades, os nossos recursos. E é nesse intervalo, nessa aparente inatividade, que um trabalho interno crucial acontece. Um período de reflexão, de amadurecimento da ideia, de desenvolvimento das habilidades. Que a gente vai precisar para, no momento oportuno, agir de maneira eficaz e estratégica. A espera, portanto, não é um obstáculo, mas uma etapa essencial no processo de gestação de uma visão poderosa, sustentável. Isso aí. Em suma, o que a gente explorou aqui hoje é que as visões, muitas vezes, têm raiz numa profunda insatisfação com o presente. Nessa tensão, né, entre o que é e o que poderia ser. Elas carregam um forte componente moral, a convicção de que uma mudança é necessária, né, imperativa. E de forma crucial, muitas vezes demandam um período de espera, de desenvolvimento interno, antes que a ação possa ser desencadeada. É isso aí. A gente revisitou o contexto histórico da destruição de Jerusalém, a emoção do Neemias ao receber as notícias, né? E a gente viu que a visão dele não surgiu como um plano pronto, mas como uma preocupação, um fardo que o consumia. E aí, pensando nisso que a gente conversou sobre o nascimento de uma visão, quais tensões entre o que é e o que poderia ser, você se identifica na sua vida, no mundo ao seu redor? E qual fardo pode ser o prenúncio de uma visão ainda não totalmente formada, esperando o momento certo para emergir? Uma ótima reflexão para a gente levar, né? A gente quer agradecer demais a sua companhia nessa imersão de hoje. Um prazer compartilhar essas ideias com você. E não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar. Até a próxima.